possível que a gente nunca foi o suficiente pra você? Você nunca amou a mamãe e você não me ama! Você ama ele! Depois de tudo que já vimos dessa família, só é possível dizer algo assim se você ignorar grande parte da realidade. A Octavia sempre teve medo de perder o pai, e desde que o Blitz reapareceu na vida dele, esse medo não tem tido motivos para diminuir, já que desde então o pai e a mãe dela têm brigado mais do que nunca, o ódio corre solto pela casa e ela tem visto a sua família lentamente desmoronar. The fuck was that, Stolas? That was the sound of a fucking divorce! Ok, talvez não tão lentamente, mas tudo isso só deixou ela cada vez mais triste e preocupada. E mesmo que ela tenha tido momentos de alegria no meio do caminho, tudo ruiu no momento em que ela viu o pai dando a vida pelo Blitz. Assim, a abandonando mesmo após ter prometido que nunca o faria. Você vai fugir com ele? E me deixar pra trás? Onde eu nunca mais poderia te encontrar? Nunca. Eu nunca faria isso. Você mentiu! A Octavia se sentiu traída e emocionalmente destruída após isso. E para completar, teve que passar um mês sem conseguir falar com o pai. Tudo isso culminou na sua música e no fim de Sensmas, onde ela não só mostrou que estava cega pelas emoções negativas que estava sentindo, como também deixou bem claro que não enxergava a realidade à sua volta. Pelo menos, não completamente. E se alguém aqui precisa de uma prova, ela tá bem aqui. E você precisava disso? É por minha culpa que você precisava disso? Não, você sempre foi a única coisa boa da minha vida. Então isso quer dizer que você se obrigou a continuar infeliz por minha causa? A Octavia nem sequer considerou que a culpada pelo sofrimento dos Stolas pudesse ser outra pessoa. Ela imediatamente acreditou que fosse a responsável. Algo que não faz sentido considerando a forma que o pai sempre agiu com ela. O Stolas errou? Sim, mais de uma vez. Mas sempre tentou fazer a coisa certa. Não à toa foi até o mundo humano atrás dela quando ela fugiu. Até Sensmas, todas as interações dos dois, mesmo com desentendimentos e complicações, sempre deixaram claro o quanto Stolas amava a filha. Então como seria possível ela simplesmente ignorar tudo e acreditar que é a única culpada pelo sofrimento do pai e que o pai não a ama? Não pode ser tão cego! Bom, na verdade é até que bem simples. É porque ela não consegue ver a verdadeira culpada dessa história, o que no fim faz com que ela veja a si mesma e o seu pai como os principais culpados por tudo de ruim que aconteceu na sua família. O quê? Todos sabemos que o casamento dos Stolas sempre foi uma bomba prestes a explodir. Ele passou anos tentando tornar a situação confortável para Stella, enquanto tentava ao máximo dar uma vida normal para sua filha. Só que a Stella nunca colaborou. Até onde sabemos, ela sempre foi cruel com os Stolas, sempre o insultou, gostava de humilhá-lo e ainda por cima não parecia ter problemas em bater nele. E eu digo isso levando em conta o espanto dela quando o Stolas se defendeu em The Circus, como se tivesse sido a primeira vez que algo assim aconteceu, como se ela nunca tivesse sido parada antes. O que, sim, é extremamente preocupante e extremamente revoltante. Não apoiamos quem faz justiça com as próprias mãos, a menos que dê resultado. E dará resultado. Pega ele. O problema é que a Octavia parece não enxergar a história toda. Ela parece incapaz de ver a real natureza da relação dos seus pais, e a primeira indicação disso tá lá atrás em Lululand. Eu só quero ir pra casa. Mesmo que eu não sinta que é mais minha casa. Você ferrou tudo. Naquele momento, ela jogou toda a culpa pela situação da família direto no colo dos Stolas. E nesse ponto, até que era compreensível. Tanto ela quanto os fãs defendiam a Stella na época, porque até então ela era apenas a corna irritada. Ela era apenas a esposa traída que estava pé da vida com o marido. Só que conforme o tempo foi passando, a real natureza da Stella foi sendo revelada. E ficou claro que ela não se tornou uma pessoa desprezível após ser chifrada, mas sim que ela se tornou alguém pior uma vez que foi chifrada. E nisso temos duas possibilidades. Ou em algum ponto a Via passou a ver as atitudes da mãe como algo normal, o que seria um problema gigante, ou ela simplesmente se cegou para qualquer problema que seus pais tinham um com o outro até que a traição aconteceu e se tornou impossível ignorar as brigas.
Independente de qual for o caso, isso explica por que a Via nunca culpou a sua mãe e nem ao menos consegue pensar que ela tem alguma culpa na situação atual. Porque independente de ela ter se cegado para a realidade ou simplesmente normalizado os atos da mãe, uma vez que o Stolas traiu a Stella, ela se tornou a vítima aos olhos da Octavia, e toda a raiva que ela sente passaria a ser justificada, pelo menos aos olhos da Octavia. E é por isso que mesmo quando a mãe dela a impede de falar com o pai, ficando chateada e até incomodada com a atitude da mãe, ela simplesmente aceita, ainda que tenha saído de lá com muita raiva. E relaxem, como é de costume aqui no canal, as coisas ainda vão piorar. Sim, que forma boa de começar um novo ano, né? E adivinhem como tudo piora? Simples. Com um velho trauma de análise do passado, porque, meus caros, a conversa entre Octavia e Stolas na entrada da mansão foi basicamente Full Moon se repetindo. Ai, lá vamos nós de novo. Pois é, um personagem cego pelas emoções negativas que sentia, se recusando a escutar aquele que poderia esclarecer a situação e, no fim, ferindo os dois. Sim, mais uma vez um personagem acreditando que estava fazendo algo bom pro outro, o libertando do seu fardo, mesmo que sofresse fazendo isso. Mas por não entender a situação e não querer encarar as respostas que poderiam vir do outro lado, acabou apenas ferindo os dois lados. Pois é, a Octavia cometeu os mesmos erros do pai, inclusive não ver a realidade da situação na qual se encontrava. E no fim, isso trouxe consequências. Com ambos os lados saindo feridos e agora o Stolas não tendo mais como proteger a sua filha da mãe terrivelmente tóxica que ela tem. Ele acha que vai falar com a filha dele. Ai, que hilário! E sim, eu sei que existem diferenças entre os acontecimentos, mas vamos concordar, existem muito mais semelhanças do que diferenças e dá pra traçar uma porrada de paralelos. Se quiserem mais um exemplo, é só olhar pra onde a discussão terminou em ambos os casos. Goodbye, Blitz. Stolas, wait! What the fuck? Vai ter a porra de uma vida feliz com ele, pai. Não, Via, por favor! Por favor! Mas para não começar o ano só com tragédia e desgraça, existe um ponto positivo nisso tudo. E ele seria que agora a Octavia tem uma chance bem maior de finalmente enxergar as coisas como elas realmente são. Sim, a situação tá uma desgraça aqui só, mas só pela forma como a Octavia olhou pra Stella quando ela falou mal do Stolas em Sinsmas, as coisas já podem vir a melhorar. Porque vale lembrar, quem sempre fez de tudo para manter aquela família unida e funcionando foi justamente o Stolas, nunca a Stella. Só que agora, infelizmente, ele não tá mais lá. O que é um ponto bem preocupante dessa história. A Via tá sozinha com dois dos seres mais desprezíveis do inferno conhecido, com uma mãe que até agora não se importou com os seus sentimentos. E nem tentem me dizer o contrário. Enquanto a filha estava destruída pela possível perda do pai em Mastermind, a desgraçada sorriu. Se importasse com os sentimentos da filha, não teria tentado fazê-la perder o pai. Pelo amor de Deus, como alguém ainda defende essa mulher? Ah, mas vamos falar do passado dela, é muito triste, foi manipulada, dane-se o que falarem. Não anula o que ela fez. O mesmo caso do Valentino. Não importa se o passado foi trágico, não importa o que veio antes, o maluco cometeu erros demais pra eu vir aqui e falar, eu entendo ele, passado triste tá perdoado. Mas nem fudendo. Nem fudendo! Nem fudendo! Desculpa, eu me empolguei um pouquinho. Onde é que eu tava? Ah, sim. Ainda que a Octavia custe a perceber a real natureza da mãe dela, tem mais uma coisinha que pode ajudar ela a perceber a verdade. E essas seriam os quadros da mansão. Em todos eles, os únicos em que o Stolas está sorrindo, com um sorriso sincero, são aqueles em que ele tá com a Via. Em todos os outros, ou é um sorriso claramente forçado, ou ele nem sequer sorri. E isso pode muito bem ajudar a Octavia a perceber o quão errada ela estava quando se viu como um fardo para o seu pai. O Stolas disse que ela sempre foi a única coisa boa na sua vida, e apesar de com o tempo o Stolas ter encontrado outra pessoa que trouxesse luz à sua vida, ele não mentiu para ela quanto a isso. Se teve algo que o impediu de quebrar nos últimos 17 anos convivendo com a senhorita tóxica que ele chamou de esposa, além dos remédios, é claro, esse algo com certeza foi a Via, a grande luz da sua vida, a filha que ele tanto ama. E, tragicamente, a pessoa que ele magoou ao proteger a outra luz que ele tem na vida. Foi sim escolha sua! Você escolheu ele!
E para fechar, um último ponto que vale mencionar é como a Octavia e o Blitz veem a situação de forma diferente. Antes da conversa dela com os Stolas, o Blitz via a situação atual como uma chance de todos serem uma família, de todos terem um futuro feliz juntos. Afinal, sendo pai, ele nunca esperaria que os Stolas abandonassem a sua filha. Mas Octavia, com suas conclusões baseadas em uma visão falha da realidade, via o Blitz como um substituto, como se os Stolas tivessem encontrado uma nova luz na sua vida e não precisasse mais dela. A situação chegou a tal ponto que a forma como ela imagina os Stolas olhando para ela em sua canção mais parece a forma como o Paimon ou a Stella olhariam para ele, com uma expressão de desaprovação, de desapontamento, repreendendo a forma como ele está agindo. E mais do que isso, olhando para ela com uma face de arrogância, não apenas desaprovação, mas sim arrogância e superioridade. Uma forma que os Stolas possivelmente nunca olhou e com certeza nunca olharia para a própria filha, porque essa face cai muito bem no Paimon, na Stella e no Andrelphus, mas nem de longe combina com os Stolas. E sim, isso é um ponto muito importante, porque mostra o quão cega pelas emoções a Octavia realmente estava, porque na sua canção, no momento em que ela demonstrou como realmente se sentia, a imagem do seu pai não correspondia a ele. A Via enxergou as coisas da pior forma possível, mas uma vez que a cabeça dela esfriar e a dor diminuir, ela pode ser capaz de enxergar a verdade, de ver que o pai dela não mentiu quando disse que ela sempre foi a única coisa boa na sua vida, e de finalmente entender que ela não era a causa da dor do seu pai, mas sim a única coisa que o motivava a continuar apesar da dor. Ela, tal como seu pai, cometeu erros e não viu a realidade que a rodeava, mas as coisas ainda podem se acertar, porque os Stolas não vai desistir dela. Agora é só uma questão de a filha que ele tanto ama finalmente abrir os olhos e buscar um futuro feliz.